Olha só, há pouco tempo o Ciro Gomes disse que o Lula era um ser humano alguns graus melhor do que o Jair Bolsonaro, sem se preocupar, evidentemente, que ele poderia vir a ser objeto de comparação também. Eu acho sinceramente que numa comparação de personalidades entre ele, Lula, Bolsonaro, Ciro e outros candidatos mais votados aí nas pesquisas, se fosse possível abstrair a história e as crenças pessoais de cada um, as crenças políticas de cada um, sim, eu acho que o Lula é um ser humano melhor do que os outros. Ele tem muito caminho andado, é um cara carismático, ele é sabidamente um cara mais afetuoso, mais generoso, é muito leal com os amigos, ele é um cara todo interação e cumplicidade, é um cara bom de cachaçinha para você conversar num boteco. Se eu votasse por simpatia, abstraindo a história e as crenças pessoais e políticas deles, talvez, certamente, eu votaria nele. Mas, porém, contudo, todavia, politicamente ele não é o cara que está entre as minhas predileções. Ele é um cara legal, gente boa, tem preparo, jogo de cintura, pode ser um bom presidente, mas ele tem três personalidades, para mim, inconciliáveis. São três Lulas bem diferentes e mesmo contraditórios, que afetam gravemente a sua credibilidade, para mim, pelo menos. E quais são esses três Lula e em que condições eu votaria nele é o que eu vou te explicar, já pedindo para você, por favor, curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, se você, evidentemente, concordar comigo. Bom, o primeiro Lula é um sujeito brilhante, com um instinto impressionante para perceber o espírito do tempo e encantar plateias em torno de belas ideias, pelo menos lindas, pelo menos para consumo externo. Tem uma entrevista que está linkada aqui na descrição, essa entrevista aqui, em que ele resume em 14 minutos um projeto para o mundo, falando de desigualdade, de ecologia sustentável, de empregabilidade, com a sua capacidade enorme de mostrar que pode fazer, mostrar que tem relações com lideranças mundiais e dar aqueles toques pessoais, aquelas comparações metafóricas que o aproximam profundamente da plateia. Olha, eu acredito que uma agenda progressista hoje, em qualquer parte do mundo, ela tem que ter três temas que são inseparáveis. Primeiro, a desigualdade. Não é possível que os setores progressistas da sociedade não estejam incomodados com a desigualdade que toma conta do mundo. Ou seja, embora o mundo produza alimentos necessários para a humanidade, a verdade é que nós temos 800 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Uma outra coisa importante é a questão climática, ou seja, nós precisamos ter em conta que tratar com seriedade a questão climática hoje, cuidar do planeta, cuidar da nossa água, da nossa floresta, da nossa fauna, é uma obrigação de sobrevivência. Não precisa um país fazer pressão sobre o outro. É obrigação de cada ser humano, desde o dia que nasce até o dia que morre, a cuidar do seu planeta, a cuidar da água que bebe, a cuidar do ar que respira, a cuidar da qualidade da vida das pessoas. Essa é uma segunda coisa importante. E a terceira coisa importante é a geração de empregos para a humanidade. Ou seja, nessa loucura digital, sabe, que o século XXI está nos proporcionando, é preciso que a gente discuta como nós vamos gerar emprego para atender aos milhões e milhões e milhões de jovens que todo dia atingem idade para trabalhar e que não têm emprego, passam a perder a esperança e vão ficando desesperados. Eu acho que são três assuntos que nós temos que resolver: desigualdade, clima e emprego, para fazer a humanidade voltar a viver de forma civilizada, tranquila e pacífica. Ele está muito mais
do que nunca afiado, ele está redondo, ele é capaz de resumir uma enciclopédia de ideias pertinentes, com senso histórico, com senso geopolítico, com percepção da conjuntura. É um cara moderno, consegue falar inclusive de apps, de algoritmos, de falar do risco das redes sociais para a democracia. É um cara brilhante. Só que esse cara brilhante, articulado, antenado e apresentado lá na Europa como um estadista que tem solução para toda a humanidade, ele não se concilia com o segundo Lula, que é um cara pragmático, que opera muito bem a geopolítica brasileira com muita malandragem, essa geopolítica de um capitalismo de Estado em que ele despeja dinheiro público nas elites, em que ele dá algumas merendas para os pobres, em que ele incha a máquina pública, ele cria subsídios e benefícios, ele distribui verbas públicas para cooptar o Congresso, ele faz alianças espúrias com o diabo e ele defende privilégios para determinadas classes, determinadas elites, determinadas minorias. E acaba contribuindo para o que é contrário ao que ele prega, que ele acaba fortalecendo as elites, ao contrário do que ele prega nos seus discursos. Ele acaba gerando mais desigualdade, mais empresário enriquecendo com o verbo do BNDES, mais corporativismo e mais empreguismo com o dinheiro público. Esse é o segundo Lula. E esses dois Lulas, o idealista lá e esse pragmático, não se conciliam, evidentemente, com o terceiro Lula, que mente deslavadamente. Fala coisas que só ele acredita e enrola plateias como se ela fosse idiota. Até mesmo a plateia dele, a da militância, que só acredita no que ele está falando por conveniência, porque não é possível que acredite. Por exemplo, esse estadista apresentado como solução para o mundo, lá no segundo palanque do mundo, que é o Parlamento Europeu, ele disse sobre suas condenações na Lava Jato que é inocente, que não sabe por que foi condenado e que o juiz que o condenou politicamente porque queria ser ministro de Jair Bolsonaro. Olha só o que ele faz nesse segundo palanque do mundo, o Parlamento Europeu, para falar isso daí. Eu estou livre. O juiz que me processou está sob suspeição porque ele mentiu no julgamento. Ele, na verdade, fez um julgamento eminentemente político. Ele queria ser ministro da Justiça e ele me condenou. Quando a gente perguntava qual era a razão da minha condenação, não tinha razão, era um fato indeterminado. Por conta de um fato indeterminado, que nem eu sei, nem vocês sabem, eu fui condenado. Bom, hoje eu estou inocente, livre. É uma pena que eu não trouxe o material aqui para distribuir para vocês, o material que nós fizemos sobre a verdade do nosso julgamento. Mas como que o Sérgio Moro poderia ter julgado ele politicamente pensando num cargo lá no futuro, se ele mesmo, Lula, em outra parte de suas palestras, de suas entrevistas na Europa, ele disse que jamais, em tempo algum brasileiro poderia imaginar que o Brasil fosse eleger um sujeito como Jair Bolsonaro. Se ninguém poderia imaginar, como que Moro poderia ser o único cara que estaria julgando, sabendo que Bolsonaro iria ganhar a eleição lá na frente e que ele poderia ser ministro dele? Esse terceiro Lula aí, que é altamente dissimulado, que mente despudoradamente, nacionalmente, internacionalmente, é o mesmo que a gente sabe que faz vista grossa para a corrupção, que ele deixou roubar, que ele induziu seus companheiros a greves e invasões, que ele defendeu e defende ditaduras. Ele, desde o seu tempo de sindicalismo, ele sabe pôr a peãozada na rua para criar o caos e negociar por cima, como ele sempre fez.
Esse terceiro Lula é o pragmático em excesso, é um cara mais para coronel e para caudilho que para democrata. É aquele cara que usa os fins para justificar os meios, é um cara que está muito mais preocupado com a tomada e manutenção do poder do que de eventuais desvios presentes, passados ou futuros. Isso é terrivelmente Lula, é a soma dos três Lulas, é uma mistura muito sincera e mesmo inconsciente que vai desse estadista, esse idealista, esse caudilho, aquela metamorfose ambulante, como ele mesmo já se intitulou, que tem uma competência enorme para encantar, manipular e enganar plateias pelo mundo afora, parece que acreditando naquilo que ele está falando. Bom, entre esses três Lulas, eu gosto do primeiro, eu não me importo muito com o segundo, porque eu sei como é que é a geopolítica brasileira, e eu abomino esse terceiro. E não é por nenhuma dessas três personalidades que eu nunca votei nele, tem várias condições para vir a votar. Minha restrição principal com ele é com a sua filosofia política mesmo, é que esse socialismo inconsciente e convincente. Desde que eu era adolescente, eu sempre tive bronca com essa questão de socialismo, porque eu sempre duvidei de qualquer tentação que tirasse a liberdade natural do homem para forçar a igualdade. Qualquer sistema que força a igualdade, tirando a liberdade do homem para competir e produzir, sobreviver, competir e produzir. Eu imaginava, por exemplo, que se você tem uma área que você vai distribuir para 1000 pessoas numa reforma agrária, por exemplo, sem controle do Estado, é natural que um venda a sua parte, outro abandone, um troque por uma bicicleta, outro troque por um aparelho de rádio, um compre a parte dos outros, dois lá acabam comprando tudo e dominando tudo e criando um monopólio. Porque é assim que o mundo funciona desde sempre. O homem competindo com o homem comendo o homem, isso vem desde que o mundo é mundo, ficou mais patente desde a era dos descobrimentos, passando pela Revolução Industrial até a nossa era. O excesso ele é corrigido pelas forças do mercado, pela força da troca e do comércio entre os seres humanos e nunca pela mão do Estado, a não ser que ela seja necessária e mínima para corrigir distorções. Mas se a gente pega esse pedaço, que ele fosse controlado pelo Estado, que as 1000 pessoas não podiam distribuir o seu pedacinho, o que aconteceria? A gente teria, evidentemente, acomodação, improdutividade, desânimo, paralisia, subdesenvolvimento em geral. É o Estado querendo empurrar uma carroça em que ninguém está empenhado e animado a empurrar, ninguém está feliz. Pois é nesse segundo estado que o Lula e os seus seguidores acreditam. Para eles, além desse Lula idealista, pragmático e esse dissimulado, esse Lula que é a soma de todos eles, é o que acredita sinceramente nisso que eu não acredito, que eu nunca acreditei, porque está sabidamente comprovado que esse é o tipo do Estado, do regime, que nunca funcionou em lugar nenhum. Dito isso, eu só posso considerar a possibilidade de votar pela primeira vez em Lula se ele estiver contra um candidato que tem os seus mesmos defeitos e acredita nessa mesma porcaria. Aí eu vou levar em consideração o seu jeito camarada, o seu jeito bom de conversa, o seu jeito de tomar uma cachaçinha como amigo no boteco, e talvez aí eu possa votar nele. Ok? Aqui na descrição tem um link num artigo em que eu expando melhor essas ideias. Se você preferir ler, tá lá. Eu agradeço muito a sua audiência. Se concordar comigo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, que eu vou agradecer
muito. Até um próximo vídeo.